Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar da Cúpula das Américas em 2022. Gente, nós estamos falando de uma nova organização. O que significa isso? A Cúpula das Américas, que tem a intenção de fazer a junção dos países da América, que será realizado de 6 a 10 de junho em Los Angeles, nos Estados Unidos. É o seguinte, quando foi criada essa Cúpula das Américas? Ela foi criada em 1994, no governo Bill Clinton. O objetivo, na época, era estabelecer uma relação com os países latino-americanos, sob a ótica, lógico, dos Estados Unidos. Esse era o objetivo quando foi feita a criação. Mas nós temos que levar em consideração que havia uma outra intenção norte-americana que estava em jogo, a ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. A ALCA, ela estava querendo retratar o que aconteceu na União Europeia. Quer dizer, a União Europeia, junção de países com objetivo específico para todos os países. E foi ventilado a possibilidade de criar a ALCA semelhante à União Europeia. Então, a Cúpula das Américas, ela está servindo como uma alternativa da ex-ALCA, Área de Livre Comércio, que o governo Bush, na época, enfrentou aí os governos progressistas. A infelicidade do governo Bush, na época, foi que, quando ele imaginou em criar a ALCA, a América do Sul estava num avanço progressista. Os governos progressistas, chamados por algum de governos de esquerda, mas eu vou chamá-los de governos progressistas. Então a gente vai ver assim, na Venezuela, nessa época que havia possibilidades de criar a ALCA, nós tínhamos na Venezuela Hugo Chávez. Nós tínhamos no Brasil a presença do governo Lula. Tínhamos também na Argentina Néstor Kirchner. Tínhamos também na Bolívia Evo Morales. E tínhamos também no uruguaio Mujica, José Mujica. Então, a América do Sul estava numa expansão progressista. E esses governos progressistas foram responsáveis em barrar a ascensão da ALCA. Em detrimento disso, surgiu na Cúpula Americana a intenção de criar, não vou criar praticamente a ALCA, mas eu vou criar um outro bloco, denominado a Cúpula das Américas, que este ano vai ocorrer em Los Angeles, no período de 6 a 10 de junho. Bom, qual a razão disso? Antes de eu explicar qual a razão disso, eu vou explicar. O continente americano é o segundo em extensão do mundo. Pouquinho mais de 42 milhões de quilômetros quadrados. É um continente, a América, que tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Tá certo? Então, é um continente que tem uma certa similaridade. É um continente que tem uma certa similaridade. E é composto, a gente pegar aqui a Cúpula das Américas, ela é composta por 35 países.
Então, o objetivo da Cúpula das Américas é fazer uma integração Estados Unidos e os demais países da América. Então, esse é o objetivo da cúpula, quando foi criado lá em 1994. Bom, vocês estarão pensando, bom, como é que fica essa Cúpula das Américas? Ela tem um objetivo importante. O objetivo da cúpula, quando foi criado, era trazer os países num desenvolvimento político, social e econômico. Fazer uma integração entre os países da América. Lógico que é sob a ótica dos Estados Unidos. Eles não criaram a ALCA, mas deram um jeitinho de criar a Cúpula das Américas. E aí eles traçaram alguns objetivos, né? O primeiro objetivo é fazer uma integração comercial, social e política, respeitando as desigualdades. Esse era o objetivo principal da Cúpula das Américas. Bom, depois de ter enfrentado os governos progressistas que não deram vazão para a criação da ALCA, eles tinham que reafirmar agora com a Cúpula das Américas, sob a visão norte-americana, mas de uma maneira mais sutil, mais coordenada, mais democrática. Aí fizeram uma carta para estabelecer que a Cúpula das Américas ela teria um objetivo democrático, respeitando as individualidades de cada país. Esse é o mote que estava estabelecido nessa questão das Américas, né? Bom, e agora, no dia 6 de junho, até o dia 10, essa nona cúpula vai enfrentar um questionamento político no atual governo, Joe Biden. Se eu falar assim, bom, mas o que está por trás dessa reunião em Los Angeles no atual governo Joe Biden, nessa Cúpula das Américas? Vocês sabem que nesse mundo globalizado, os Estados Unidos estão perdendo grande parte da sua hegemonia mundial. Está enfrentando sérios problemas internos, uma inflação elevada. O governo Biden também tem a possibilidade de não fazer maioria nas duas casas, na Câmara e no Senado. E uma preocupação também do governo Biden: a ascensão da China na América Latina. Vocês estão percebendo? Com essa preocupação, os Estados Unidos vai retornar nessa cúpula de junho, né, do dia 6 de junho, com o objetivo de tentar trazer esses países latino-americanos para a sua base comercial e para a sua ótica política. Porque o governo americano, há uns tempos atrás, eles estavam mais preocupados com o Oriente Médio. Então, a partir do governo do Obama para cá, o Oriente Médio deixou de ser, né, o ponto central, nevrálgico da questão dos Estados Unidos em relação à geopolítica. E a América Latina ficou meio à deriva. Aí o governo chinês, maior acesso comercial com esses países. O Brasil é um grande fornecedor
de produtos para a China, como a Argentina também, a Colômbia também. Então, os governos americanos andaram percebendo, e agora com o governo Joe Biden, a preocupação é maior. Nós não podemos deixar essa ascensão da China na América Latina. Mas o objetivo principal aí, que está por trás de tudo isso, é trazer esses países junto aos Estados Unidos. Traçar política comum, com deliberações que possa atender todos os países. Esse é um objetivo que está estabelecido para essa reunião, essa nona, vamos chamar assim, de nono encontro, vamos chamar de nono encontro em Los Angeles, tá certo? Bom, se nós vamos ter esse encontro, e esse encontro poderá trazer uma consequência geopolítica que o governo Biden não está entendendo. Por quê? Quando o governo Biden ele chama para a cúpula essa reunião, ele coloca uma trave. O que significa isso? Olha, nós vamos reunir na Cúpula das Américas, mas nós não queremos, participando da Cúpula das Américas, Venezuela, não queremos participando também Cuba e não queremos também a Nicarágua participando. Isso gerou um problema no meio político nesses países que vai provocar um confronto. Quando foi chamado, quando foi deliberado através das relações exteriores dos Estados Unidos, que esses países, tanto Venezuela, Cuba e Nicarágua, não fariam parte da Cúpula das Américas, aí aconteceu um revés. O governo do México, Obrador, presidente do México, disse o seguinte: se tiver que excluir países nessa reunião, que é denominada de Cúpula das Américas, em protesto, o governo mexicano, o presidente mexicano, Obrador, disse que não participaria da reunião. Olha o que começou a acontecer em termos geopolíticos. Logo em seguida, o embaixador da Bolívia disse também que se era uma cúpula das Américas e que a Carta das Américas estabelecia o respeito à diversidade, e se esses países forem confirmados que não participarão no dia 6 de junho da Cúpula das Américas, o governo boliviano disse que isso significa um desrespeito à diversidade e à democracia, que talvez a Bolívia também não participe. Emendando essa cadeia de geopolítica, de cenário político, os países aqui do Caribe, chamado CARICOM, ou CORICOM, como alguns costumam falar, também falaram que isso daí é uma ingerência que os Estados Unidos está colocando na Cúpula das Américas. Que eles, se forem confirmado mesmo a não participação desses países, os países caribenhos também poderão não participarem dessa reunião. Aí
Vamos chegar aqui nesse país aqui, país mais extenso da América Latina, da América Latina, o Brasil. O que pode acontecer? O governo brasileiro, Jair Bolsonaro, não participará também da Cúpula das Américas. Não em sentido de protesto. O governo brasileiro está sendo excluído de todas as organizações, de todas as participações, o que acontece no mundo globalizado. Nós estamos sendo um pária na globalização política do mundo. Tivemos pouca participação no G20, no grupo dos 7 países mais desenvolvidos do mundo. A nossa participação esse ano também não ocorreu, nós não fomos chamados, o governo brasileiro não foi chamado para participar. E agora, nessa questão da não participação do governo brasileiro na Cúpula das Américas, não é no sentido de que ele está fazendo um protesto em relação a esses 3 países que foram excluídos. É que nós somos um pária no sentido global no mundo. Infelizmente, o Brasil, que é um país de grandes dimensões, populações, de grandes perspectivas, está sendo ignorado pelo mundo. É uma coisa estranha isso daí. Mas voltando na questão da Cúpula das Américas, como cenário que nós vamos para a conclusão disso, vamos perceber o seguinte: quais os objetivos que estarão expostos nessa reunião? Sob a ótica, lógico, americana. Primeiro, desenvolver uma política de intercâmbio comercial. Segundo, estabelecer uma relação multilateralista entre os países membros. E também estabelecer relações socioambientais entre os países, principalmente, lógico, né, a questão da Amazônia, principalmente a questão do Brasil. Agora, a grande preocupação que está aí em jogo nessa reunião é que, se for excluído esses países, a reunião perde o seu sentido democrático. Ela perde o seu sentido político-social. Quem falou isso foi o embaixador da Bolívia. Porque fica notório que a exclusão ela vai contra a Carta das Américas, quando foi criado em 1994. Isso é uma atitude antidemocrática. É uma atitude de segregação. E aí a cúpula, ela praticamente perderia o sentido, porque você faz uma cúpula comercial entre os países das Américas e você exclui países dizendo que eles não são democráticos, que, portanto, eles não poderiam fazer parte dessa reunião, fere os princípios estabelecidos na Carta. O governo Maduro, da Venezuela, disse o seguinte: essa segregação, ela fere o direito à diversidade. Porque os países têm as suas, podemos dizer assim, as suas realidades.
e, portanto, a exclusão ela fere os princípios democráticos que os Estados Unidos tanto pregam para o mundo. Olha, se isso acontecer, a Cúpula das Américas perde o sentido nessa reunião. Ela perde aquela, nós vamos chamar assim, a viga mestre dessa reunião, que é estabelecer relações comerciais entre os países, respeitando as desigualdades. Seria uma reunião, essa 9ª reunião da Cúpula das Américas, segregacionista. O governo Biden também está muito preocupado, né? Porque a Rota da Seda já teve como inclusão a Argentina. O Panamá também está fazendo parte da Rota da Seda. E aí o que a gente pode perceber? A preocupação vital do governo Biden na atualidade é não permitir a ascensão da China no comércio latino-americano. É isso que está em jogo. Só para a gente fechar, o que poderá acontecer em termos de cenário nessa reunião da Cúpula das Américas. Primeiro objetivo, estabelecer uma relação comercial. Estabelecer também um comércio multilateralista entre as nações. Determinar um objetivo comum que tenha como participação todas as nações com as suas individualidades. E o mais importante, permitir que esses países componentes da Cúpula da América possam estabelecer possibilidades globais de comércio entre outras entidades, sem ficar preso exclusivamente aos Estados Unidos. Então, o governo Biden vai enfrentar esses conflitos, que poderá deixar a Cúpula das Américas quase que insignificante. Pois se é uma Cúpula das Américas, todos os países pertencentes na Carta das Américas deverão participar. Se isso não ocorrer, infelizmente é um cenário geopolítico desagradável e que, mais uma vez, os Estados Unidos têm a sua hegemonia preocupante. A sua hegemonia sendo abalada, seria a ideia mais correta, a hegemonia americana. Vamos aguardar para ver o que pode acontecer no período de 6 a 10 de junho em Los Angeles, na questão geopolítica e um cenário para a Cúpula das Américas sob a ótica do governo Biden norte-americano. Esperamos que tenha compreensão e que permitam que os países se congregam, estabeleçam um comércio democrático, multilateralista, respeitando as diferenças de cada um. Vamos aguardar mesmo? Se tudo isso acontecer,
será um sucesso. Se não acontecer, é um retrocesso norte-americano na América Latina. Você que se interessa por esse tipo de assunto, eu tenho um curso que fala da geopolítica do continente asiático. Vai lá na descrição desse vídeo e acesse o link.